Amado nesta noite, Pai, uma vez mais apresentamos a tua presença, superando nossos pecados, Pai, pensamento, palavras, vestes e atos, ó Deus, que não agradou, que nem agrada ao Santo Espírito. Deus, neste momento, Pai, de aprendizado, ó Pai querido, nós pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha, ó Deus, abrir a nossa mente, nosso entendimento, ó Deus, para que venhamos a Deus a compreender e entender tudo que o teu servo tem, ó Deus, para nos passar. Pai, seja o teu filho, ó Pai querido, cada um dos teus servos que aqui estão, os que ainda estão por caminho, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos chegando agora capítulo 3, família cristã. Nós vamos estudar sobre o papel do marido hoje. Qual é a página aí? 75. Página 75. Aí você já começa marcando, onde diz assim: como o Senhor exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, assim o pai de família deve ser o profeta no seu lar. Então essa marcação vai ser feita. Então, a responsabilidade do marido, claro, cristão, de estar ensinando, exortando com a palavra de Deus, sempre que tem oportunidade, consolidando a vida piedosa dos seus dependentes. Tá? Então, a função do marido hoje é ele ser o sacerdote, aquele que vai conduzir a sua família. Por isso, quando se fala de uma separação de um pastor, de um presbítero, a Bíblia ela vai ser bem enfática, a apóstolo Paulo vai ser bem enfático em dizer que aquele que não governa bem a sua casa, muito menos ele vai poder governar bem a casa de Deus. Então, por quê? A igreja, na verdade, ela não começa aqui. A igreja, na verdade, ela começa em casa, no nosso lar, com a nossa família. Então, é claro que aqui nós não estamos falando de um ditador, de alguém que vai impor, vai em obrigações, não, mas de alguém que vai ter sabedoria para conduzir, para orientar. A gente sabe que, na via de regra, muitas das vezes, a gente olha e vê que isto parece que não deu certo em muitos lares, mas não é porque às vezes o obreiro não conduziu, não é porque às vezes o pai de família não conduziu corretamente. Conduziu, ensinou, mas foi a opção dos filhos escolher um caminho errado muitas das vezes, uma vida errada. A gente vê tantos filhos de pastores, filhos de missionários, que bandaram para uma vida no mundo e cresceram aprendendo, vindo à igreja, vindo à escola dominical, aprendendo a palavra do Senhor. Então essa é a função do homem. Não é que não seja também da mulher, mas é a responsabilidade dada ao homem de ser o sacerdote na sua casa, no seu lar, tá? Aqui, como sacerdote, deve interceder como Jó, que levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, e dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. O maior problema hoje, irmãos, é que nós aceitamos muitas das vezes as situações, não, meu filho está assim, a hora que Deus quiser traz de volta, e largamos isso como se não fosse mais responsabilidade nossa e somente de Deus e dele, mas na verdade a nossa responsabilidade é de continuar intercedendo, continuar clamando, continuar buscando, continuar insistindo pelos filhos, pela família, Então esse é o propósito, é o papel
do marido cristão, tá bom? Aí vamos aí, eu acho que é na outra página, as funções do homem. As funções do homem. Que é ser cabeça da família, o amado da esposa, sacerdote da família, pai e mestre, provedor e protetor, né? Então esta é a função do homem, né? A gente sabe, muitas das vezes, vamos supor, está sozinho em casa, os filhos, a esposa, e sente uma movimentação estranha no terreno, eles vão ficar com medo. Mas se o marido estiver em casa, às vezes aquela situação se torna diferente, né? Porque traz a tranquilidade. Não, o pai está em casa, né? O esposo está em casa, né? Então tem aquela tranquilidade que ele vai resolver, que ele vai dar um jeito, porque o marido, o papel do marido é exatamente esse, né? De estar sendo cabeça da família, sendo o amado da esposa, ou seja, aquele que vai trazer um ambiente de afeto, de carinho dentro do lar, e ser o sacerdote da família, aquele que vai ensinar a palavra, aquele que vai ensinar a servir a Deus corretamente, aquele que vai ensinar a ética cristã para os filhos, né? Então essas são as funções do homem. Então vamos lá, o homem como cabeça da família. A primeira determinação de Deus para o homem foi a de chefe de família. Efésios 5:23 afirma claramente que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este meio de salvador do povo. Isso está em harmonia com Gênesis 3,16, onde Deus diz à mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Este mesmo princípio é repetido em 1 Coríntios 11:3, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, né? Qualquer rapaz, antes de retirar uma jovem da protetora custódia da casa dos pais, faria melhor se primeiro se preparasse para assumir o papel de cabeça dela, mesmo que ela seja uma pessoa colérica, sempre ativa, e ele fleumático. É bom para ela que ele seja o cabeça, né? Então, isso é muito importante nós entendermos, porque principalmente jovens que têm chamada de Deus, a primeira coisa que ele pensa é: se eu tenho um ministério, eu preciso ter um casamento, né? Para que o meu ministério... Não? Precisa não? Precisa não? Está pensando alto, né? Então, precisa, né? Automaticamente tem jovens que pensam, né? Eu, quando era jovem, via aqueles jovens, às vezes 17 anos, já com aliança de noivado na mão, né? E, no entanto, foi o que aconteceu comigo. Com 20 anos de idade eu casei, né? Mas sem experiência nenhuma, sem orientação nenhuma, e o que aconteceu? Um desastre no casamento, né? Então, porque um jovem ele precisa estar preparado. Não que eu não era provedor, ganhava até muito bem na época, né? Era provedor, mas não tinha estrutura psicológica para um relacionamento a dois, lidar com as diferenças e tudo mais. Então, o jovem hoje ele precisa estar preparado para isso, né? Para cuidar da esposa, proteger a esposa, né? Então, esse é o papel de um homem cristão, né? É saber que ele vai ter que cuidar, vai ter que dar um jeito. Ah, não tem. Então ele sabe que se não tem, a responsabilidade não é do filho mais velho, não é da esposa, é dele, né? Ele que vai ter que dar um jeito, se virar, porque ele tem uma responsabilidade com a família e diante
de Deus, né? Não é isso? Então, vamos lá. Por que, irmãos? Quando a gente fala disso, a gente vai ver porque o homem, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. Se não cuida bem da família, jamais vai poder cuidar da casa de Deus, né? E é por isso que às vezes o que acontece muitas vezes dentro da família, às vezes é o que acontece na igreja, né? E que o pastor vai ter preocupação, o pastor vai ter que dar um jeito, porque é o que a gente às vezes sempre conversa. As pessoas estão sempre prontas a criar ideias, né? Mas o problema é a perseverança na ideia, porque cria, abandona a ideia e quem vai ter que sustentar é o pastor, né? Todo mundo vai dormir tranquilo e o pastor vai ficar ali com a conta, o pastor vai ficar ali com a dívida, né? Às vezes a pessoa, não, pastor, vamos levantar aqui, vai comprar um carnezinho para a gente comprar as cadeiras, comprar isso, comprar aquilo, né? E aí, primeiro mês a gente sabe que é maravilha e depois desaparece um, desaparece o outro e a dívida está aí, porque já comprou e vai ter que pagar, né? Então, isso é a mesma coisa com a família, tá bom? Vamos lá agora. Deixa eu ver aqui. Vou continuar aqui a leitura. As mulheres mais frustradas de nossos dias são aquelas que interpretam as orientações do movimento de emancipação feminina como um apelo para dominar o marido. No livro de Gênesis, onde Deus estabelece as regras de vida para o povo, ele diz que o desejo da mulher será para o seu marido, isto é, sua formação psíquica básica inclina para ser seguidora daquele homem que lhe oferece sua vida, seu lar e suas posses. Uma vez casada com ele, sua inclinação natural será seguida. Se ele não exercer a função de cabeça, quer por negligência ou por ignorar o fato, pois não viu seu pai exercer essa função, ou não conhece o ensino bíblico, quer por fraqueza de personalidade, ele está condenando a esposa a toda uma existência de frustração emocional. Com o passar dos anos, essa mulher vai se tornando carnal, dominante, neurótica e agressiva, né? Então, o homem, ele precisa passar o que para o lar? Segurança, né? Então, ele precisa passar uma segurança para o lar. É muito difícil para a mulher submeter-se a um homem que não quer ser o cabeça. A melhor coisa que um jovem marido pode fazer para servir a Deus, a esposa e a si mesmo, é começar imediatamente a assumir o papel de cabeça do lar, né? A responsabilidade minha, eu não posso jogar nas costas da minha esposa, na responsabilidade dela, né? Porque ela já é a minha auxiliadora, ela cuida do lar, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, né? Então eu preciso assumir. Então o que acontece? Aonde que muitas vezes o homem perde esse papel? Na hora de tomar decisões, né? Na hora de resolver situações. Muitas vezes ele perde isso, e é a coisa que a gente sempre fala. Já viu em muitos casos, em muitas igrejas, quem é a vilã da igreja? A mulher do pastor. A mulher do pastor. Por quê? Porque muitas das vezes porque é um pastor que não se posiciona. Então, quando o pastor não se posiciona, o que acontece? A mulher toma as dores. Então ela vai falar aquilo que ele não fala, ela vai dizer aquilo que ele não diz. Então as pessoas vão achar o pastor bonzinho, mas a mulher do pastor a carrasca da igreja, né? Então isso por quê? Porque alguém deixou de assumir o seu papel. Uma esposa colérica de vontade forte terá inúmeras oportunidades de usar essas suas tendências, mas certamente não como cabeça da família.
O respeito não é natural na mulher como o amor. Ele tem que ser conquistado. E todo marido deve lembrar-se disso. Se os filhos não respeitam o pai como cabeça do lar, toda a família corre sérios riscos. Seja o que for que o pai faça, se ele não assumir o papel de cabeça do lar, todos os membros da família sofrerão consequências desastrosas. Então, quando você perde o domínio de ser cabeça, de orientar, de dizer não, de corrigir, então quando alguém vê, não corrigiu fulano, vai querendo corrigir, então você vai perdendo a autoridade. Então, quando a gente vai falando aqui, a gente vai ver que há uma semelhança exatamente com o pastoreio, ser o sacerdote do lar, que é uma semelhança exatamente com a igreja, porque na igreja também é da mesma forma, porque se a gente abre mão da autoridade sobre alguém, a gente está perdendo a autoridade sobre todo o rebanho, e assim mesmo é em casa. Sempre que falamos sobre o homem como cabeça do lar, há uma tendência para se confundir esse papel com a velha ideia paternalista das famílias da Europa setentrional, onde o pai era praticante, um ditador. Essa ideia, embora muito comum ainda nos lares daquela região, não coincide com o ensino bíblico, irmãos? Então, o que o pai tem que fazer, como nós falamos, não é ser um ditador, mas ele precisa ser um ensinador, alguém que convence, alguém que orienta, alguém que dirige, alguém que corrige, com amor, com brandura, mas que venha corrigir. Então, o que é um ditador hoje? Vamos supor, chega a adolescência, os filhos decidem, não quero ser mais crente, e o que a gente faz? Não, aqui vai ter que ser crente, mesmo sem querer, você vai ter que ser crente. Então, isso é uma ditadura, então você está obrigando, sabe que seu filho não é, e ele está sendo obrigado. Então, ocasionalmente, isso vai trazer sérias consequências na vida de um jovem, de um adolescente. Uma delas é a revolta com a igreja, e muitas das vezes só Deus mesmo para remediar uma situação dessa. Então, a melhor coisa que a gente precisa fazer é prevenir. É melhor prevenir do que remediar. E como isso? Ensinando, orientando, direcionando, aconselhando, sempre. Amém? Então vamos lá. A princípio da liderança divina sempre é colocado diante de nós, mesclado em amor, como veremos mais adiante. O marido deve atuar como cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus nos guia, orienta, toma decisões para nós e assume responsabilidade por nós, sempre com um espírito de amor e alta consideração, mantendo em todo momento o supremo interesse pelo nosso bem. A diferença entre o simples exercício da chefia no lar e uma chefia exercida em amor é que quando o marido é obrigado a tomar uma decisão que contraria o desejo da esposa e dos filhos, ele deve exercer essa prerrogativa com amor. É a mesma coisa, irmãos, a gente precisa entender. Um pastor, ele tem amizade. E o maior problema é a confusão dessas duas áreas, do pastor amigo e do pastor. Então, quando o pastor consegue separar isso, existem pessoas que são seu amigo que não vão conseguir fazer a mesma separação. Acho que é tão meu amigo, mas está fazendo isso, está me deixando assim, E é porque ele é pastor, eu sou marido, mas eu sou
pastor. Se a minha esposa errar como qualquer uma outra irmã, ela precisa ser corrigida como qualquer outra irmã. Meus filhos errarem, precisam ser corrigidos como qualquer outra pessoa. Meu amigo, em particular, errou, é membro da minha igreja, ele precisa ser corrigido como qualquer outro membro da igreja. Oh, glória! Então, é isso. E muitas das vezes as pessoas não conseguem conciliar isso, né? E aí já levam para um nível de deixar de ser seu amigo, né? Porque você exerceu a função de pastor sobre uma pessoa que é amiga, né? Então, pastor é incondicional, irmãos, né? Ele é pastor, então independente de ter alguém bem chegado, né? Você vai olhar por Jesus e os discípulos, né? Quem era mais repreendido? Os mais chegados. Os que mais se aproximavam dele eram os que eram mais repreendidos. Você vai ver ele repreendendo quem? Pedro, Tiago, João, né? Eram os três mais chegados, porque eram os três que eram mais repreendidos pelo Senhor, né? Mas tem pessoas que não têm um amadurecimento suficiente para ter esta compreensão. Quem puxa a sua orelha? Vamos lá. O chefe que ama, tem um pulo de um parágrafo aí. O chefe que ama os seus tomará suas decisões tendo sempre em vista o bem da família. Como ele é humano, haverá momentos em que errará, mas sua motivação deve ser sempre o bem de todos, né? Outra coisa que a gente precisa entender, não é porque a gente é pastor, você é o sacerdote do lar, é o cabeça do lar, você vai acertar todas, né? Existem momentos que você vai errar, existe momento que a tua decisão foi a errada, né? E você vai ter que ter a humildade de dizer, não, é verdade, eu errei, você estava com a razão, né? E eu pensei que estava certo. E isso, normal, isso vai sempre acontecer, né? É por isso, como a gente já estudou semana passada, o marido, ele tem o que ao seu lado? A sua auxiliadora, esposa. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso ir à auxiliadora, aquela que auxilia, né? Ó, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, né? E ela vai dizer, poxa, eu acho que deveria não ser muito assim não. Se for assim, né? Fala Deus. Pode dar ruim. Então por quê? Vai juntar as ideias, né? Para uma decisão, né, que vai ser coerente para os dois lados. Irmãos, eu falo por mim. Eu já deixei de errar muito por ouvir a minha esposa, né? Ela é aquela pessoa pacata, tem boca que não fala, mas tem uma sabedoria tremenda, né, para me orientar no ministério, né? Então, ainda que a gente é pastor, a gente toma toda a fama, né? Mas se não tivesse ela orientando, talvez eu já teria errado bastante, né? Eu já teria falhado bastante. Então, por quê? Porque antes de tomar uma decisão, você precisa sempre consultar a orientadora, a auxiliadora, aquela que Deus colocou ao seu lado para ser ajudadora, né? A mulher, ela não é a escrava do lar, ela é a ajudadora, é aquela que coopera, né, para o bem-estar da família, tá bom? Então vamos lá. A função de cabeça do lar exercida pelo homem é bem semelhante à do presidente de uma companhia. Muitos funcionários trabalham sob suas ordens, sendo que alguns deles, como é o caso da esposa, acham-se no mesmo nível, e outros são superiores a ele intelectualmente, né? Isso acontece muito no lar. Os filhos estudam na peça, né? Às vezes
a gente precisa pedir orientação do filho, né? Principalmente hoje se falando de tecnologia, essas coisas assim, né? Que eles são, né, têm a mente melhor para assimilar essas áreas. Então, mas só que isto não tira a autoridade do cabeça da família, tá bom? Andrei Carnegie costumava afirmar que seu sucesso não deveria ser atribuído apenas à sua capacidade, mas ao fato de que ele se cerca de funcionários ainda mais capazes do que ele. Será que um administrador em tal situação iria agir ditatorialmente para com as pessoas que lhes são superiores? Nunca. Para obter deles o máximo de produtividade, ele iria permitir-lhes plena liberdade de ação dentro das suas estruturas impostas pela companhia, levando sempre em consideração a opinião e os pensamentos deles antes de tomar decisões. Da mesma forma, o marido deve levar em conta os sentimentos e ideias de sua esposa e dos filhos, quando esses já estão adultos, e muitas vezes ele irá concordar com os argumentos deles, o que absolutamente não diminui sua autoridade. Em outras ocasiões, porém, ele poderá rejeitar a contribuição deles e tomar uma decisão que afinal não será bem acatada. Nesse caso, há necessidade de fazer 5 observações. Aí vocês vão marcar a primeira. Nunca tome uma decisão sem ouvir e examinar as opiniões da esposa. Claro que a gente acabamos de falar. Então marque isso aí. Ore sempre pedindo a Deus sabedoria própria para se tomar decisões. É o que Ele promete em sua palavra. Analise sempre a sua motivação ao tomar uma decisão. Será ela para o bem da família ou estaria sendo inspirada por um desejo egoísta ou por preconceito? Use sempre tato na tomada de decisões. Um pai inteligente não irá alienar de seus familiares que ama, tá? Ou seja, decidir tudo sozinho e quando a família viu já aconteceu, já tá feito, né? Então isso não pode, porque isso... Oi? A mulher? Isso, a gente está falando do homem, né? E da mulher, é claro, irmãos, a mulher ela precisa automaticamente, até porque o homem está em posição de cabeça do lar, né? Jamais a mulher pode decidir alguma coisa para o lar sem consultar o marido. E aqui a gente está orientando que o marido, da mesma forma, ele deve consultar a esposa, né? Para ter uma decisão plausível naquilo que ele vai fazer, tá bom? Mas é via de regra, é mútuo isso aí. Vamos lá. Uma vez tomada a decisão, não volte atrás, cedendo a pressões, abuso, acesso de raiva, frieza ou qualquer outra manifestação carnal. Entretanto, mantenha-se acessível a outras evidências que possam mostrar que a decisão tomada tornou-se obsoleta. O que é isso? Que caiu em desuso, tá? E uma mudança se faz necessária. Pelo plano de Deus, o marido deve tomar as decisões finais, tá? Então, nunca a decisão final pode ser do filho, da esposa, precisa ser do marido. A gente até falou, lecionando a aula anterior, falou da esposa, né? Que existe marido que é bem introvertido, né? Ele não decide nada em casa, é a mulher que decide tudo, né? Ele é tímido, ele é acanhado, ele não tem voz, e a mulher já é mais elétrica, já é mais administradora, né? Mas quando a mulher ainda tem a ciência do papel dela, ela honra o marido. A gente tem ministérios aí,
A gente vê ministérios aí, que o ministério está de pé, não é por causa do marido, às vezes é por causa da mulher. Ela tem a chamada, ele é o pastor, mas só que quem movimenta a igreja é ela. Mas quando ela conhece o papel dela, o que a gente vê? Ela honrando o marido. Ela até sabe qual é a decisão, mas ela deixa para ele tomar. Ela diz: a decisão é essa, então toma a decisão, para honrar o marido. Então, existem mulheres assim, mas existem outras não. Conheço um casal de amigos que o ministério deles é pleno conflito. Por quê? Um luta para ser melhor do que o outro no ministério. Então, vai existir sempre um conflito nisso aí. Então, vamos lá agora adiante. Dá um pulo aqui. O marido como amado da esposa. Qual é a página? Qual é a página dele? Marido como amado da esposa. Marido como amado da esposa. Isso aí. Tem 83? 82. Página 82. Marido como amado da esposa. Aí vocês vão marcar. Depois de Deus, o grande amor da vida de um homem deve ser sua esposa. Ontem eu vi uma cena lá no condomínio. O esposo do marido entrou com a moto e ficou parado, certeza parado. Aí daqui a pouco chegou a esposa e a filha. Chegou a esposa e a filha. Aí o que ele fez? Ele colocou a filha na garupa da moto e largou a esposa para trás. Foi embora. Isso aí, embora. Aí eu estava treinando até a esposa do encarregado e ela falou: mas é igualzinho minha esposa, é a mesma coisa, ele me abandona e bota a minha filha na. Então, isso aqui é só um exemplo para a gente entender que filhos, eles não são nossos. Filhos a gente cria. Um dia eles vão crescer, vão casar e vão ter a sua própria família. E quem fica é a esposa. A esposa que permanece. Quem vai envelhecer ao seu lado é a esposa. Então, se precisa sempre ter este cuidado, porque se eu brigar com a minha esposa por causa do meu filho, então ele vai se sentir ali protegido por mim e não vai ter ela mais como uma autoridade sobre a vida dele. Então a gente precisa sempre ter esse cuidado dentro do lar. É muito importante isso, tá? A gente honrar, prezar, pela vida da esposa, Então, por quê, irmãos? Quando nós estudamos semana passada sobre a esposa ela tem a obrigação de ser submissa ao marido, mas o marido tem a obrigação de amar a esposa, fazer ela se sentir amada. E eu cito sempre o exemplo de Cristo, porque é este exemplo que o apóstolo Paulo coloca. Assim que nós devemos amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que nós somos submissos a Cristo? Porque nós nos sentimos amados por Ele. Sim, porque temos falhas, temos erros, e mesmo assim nós nos sentimos amados. Então nós temos o desejo de nos submeter à vontade de Cristo. E é a mesma coisa. Uma mulher sempre vai honrar o marido que lhe ama, que demonstra afeto, carinho para com a vida dela. Então ela vai ter o prazer de ser
submissa. E a mesma coisa, isso vale para todas as áreas, né? Até numa empresa, se você trabalha, se dedica, né, e é honrado com o seu salário, você vai continuar a se dedicar, né, a prestar o seu melhor serviço. Mas desde quando o seu serviço não é reconhecido, você é desmotivado, né, a dar o seu melhor. Bem? Vamos lá aqui adiante. O marido agora como provedor. Vocês vão marcar. Após o primeiro pecado ocorrido no Éden, Deus determinou ao homem a responsabilidade de ser o ganhador do sustento da família. Tá? Marca isso aí. Disse Deus a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Desde aquele dia o homem tem sido responsável, tanto pelo sustento financeiro da família, como pela proteção física e psicológica dos seus. Tá? Então, não é a questão da maldição, a questão da responsabilidade que é colocada diante do homem, né? A maldição ali, né, é que o homem, na verdade, ele peca e agora o trabalho vai ficar dificultoso. Mas só que agora, por isso que a Bíblia fala do suor do teu rosto. Por que suor? Porque o trabalho agora é dificultoso. O trabalho agora não é fácil. Então ele vai ter que suar, o trabalho vai ser pesado, e muitas das vezes através desse trabalho que ele vai sustentar a família, né? Então, só que isto é honroso, porque isto é uma ordenança, né? Ainda que veio como maldição, mas foi uma ordenança do Senhor, para que o homem sustentasse a sua família com o suor do teu rosto, comesse através do esforço do seu trabalho. Tá? Aí agora, a gente vai aqui no Novo Testamento, ao seguinte ensinamento para os homens. Aí vocês vão marcar: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Essa palavra ela é muito forte, né? Porque a gente precisa ter o cuidado, né? É para marcar, Ó, você marcou aí em cima, não marcou? Aí quando termina o parágrafo, inicia no Novo Testamento ao seguinte ensinamento para os homens. Aí você começa a marcar: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, tá? É especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Tá? Então isso é uma realidade. Ó, irmão. Aí aqui está ok, tá? O marido como provedor, a gente precisa ter essa compreensão, né? Porque muitas das vezes você provê, você casou, você tem a sua família, né? E às vezes não consegue prover o necessário. Não estou dizendo de luxo não, o necessário para a sua casa. Irmão, estamos vivendo uma época em que muitas pessoas têm se acomodado. Uma coisa é você passar um processo, né? Outra coisa é você se acomodar, porque vem ajuda de um lado, vem ajuda de outro, né? E eu fui uma pessoa realmente, que os irmãos aqui são testemunhas, recebi muita ajuda, né? Mas nunca fiquei preso a isso, né? Sempre louvei a Deus pela ajuda recebida, né? Sabia que era Deus provendo, porque Deus é assim. Você lembra quando Deus colocou Elias na casa da viúva de Sarepta? A palavra era:
O azeite da botija não vai faltar, nem a farinha da panela acabará. E a pessoa só para isso aí. Mas só que o texto não termina aí. Até que volte ter chuva sobre a terra. Ou seja, a provisão de Deus era por causa de uma necessidade. Mas quando voltasse a chover, aquela mulher poderia plantar novamente para colher o seu sustento. Então, isto é óbvio. Então, mas Deus honra aquele que é fiel, que tem a boa intenção, e Deus conhece os mercenários da fé, que hoje nós temos muito ali e que fazem a família sofrer, irmão. Fazem a esposa sofrer, os filhos sofrerem, porque estão fora de uma direção e eles sabem que estão tão fora da direção porque eles não esperam em Deus, eles vão pedir, eles vão até as pessoas pedirem, então tem pessoas que falam assim: pastor, o senhor é muito orgulhoso. Não, eu sei, o Deus que eu sirvo e sei, a minha condição diante de Deus. Então, se eu estou na direção, Deus é aquele que vai prover o sustento, sem eu abrir a boca, sem eu pedir, sem eu falar nada, e foi sempre assim que aconteceu na minha vida, para a glória de Deus, Hoje, graças a Deus, não é necessário, e nós louvamos a Deus por cada um que sempre ajudou a minha família. Mas quando a gente fala disso, por que a gente está falando disso? Porque a gente vê muitas famílias sofrendo, muitas mulheres sofrendo, que o marido ele não quer saber, o que a mulher acha, o que ela pensa. Às vezes a gente já viu pessoas que às vezes ela sai do ministério, não quer nem saber, vai para outro, não quer saber se a mulher vai se adaptar, ele está pensando no ministério dele, porque lá você assim, o pastor vai me colocar sobre isso, e a mulher, e a esposa, e os filhos, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá bom? Então, quando se fala de um marido provedor, é aquele que tem a responsabilidade de cuidar do lar, de cuidar da família. Amém? Então, nós vamos corrigir aí o questionário. Questão de número 1 é uma questão da prova. 3 ofícios essenciais que o homem deve exercer em seu lar. Irmão Anderson. Ser profeta, sacerdote e rei, correto. Então vamos lá. 2. Quando as tomadas de decisões do marido é errado afirmar que. Responda para nós, Bia. B de dado? B de bola, correto. Sempre tome decisões sem precisar ouvir e examinar as opiniões da esposa. Então isso está errado, tá bom? É para marcar B aí que está errado. 3. Deus determinou ao homem a responsabilidade de ser o ganhador do sustento da família. Pastor Anderson. D de dado, após o pecado de Adão e Eva. 4. Depois de Deus e da igreja, o grande amor da vida de um homem deve ser sua esposa. Certo ou errado, irmão Anderson? Errado? Por quê? Não sabe? Porque não é da igreja, Depois... Isso aí. Agora 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Certo ou errado, Gustavo? Está livre. Está livre? Certo ou errado? Certo, isso aí.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, que eu vi um café ali. Eu até sabia antes de ler. Só 5 minutinhos a gente retorna. Então vamos lá. A segunda parte da aula. O marido como pai e mestre. O primeiro mandamento que Deus deu a Adão e Eva foi: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Desde então, a paternidade tem sido uma das principais funções do homem e uma rica fonte de bênção para aqueles que levarem a sério este outro papel do homem. Nos últimos anos, a ciência está colocando ao alcance dos casais recursos anticoncepcionais que possibilitam a limitação dos filhos e até, em muitos casos, a ausência total deles. Os educadores modernos entendidos em aumento populacional, influenciados por ideias humanistas, estão sempre advertindo o mundo de que precisamos reduzir o tamanho das famílias. Isso foi tão bem recebido que a média de filhos nas famílias caiu assustadoramente. Essa atitude mental está atingindo até os casais crentes, apesar de toda a prioridade que a Bíblia dá à família, né? Então hoje a gente sabe aí que existem muitas situações em que há leis, né, há programas, né, para a limitação da família, né, quantidade de filhos, né? Então hoje se ensina muito sobre prevenção, né, concepcional e tudo isso para limitar, né? Hoje em dia você vê casais hoje casam, né, passam aí 5, 6 anos, 10 anos casados sem ter filho, né? Então isso às vezes gera complicações para a mulher, que aí futuramente vai querer decidir: agora eu quero, aí vai ter que passar por um tratamento, porque tomou muito anticoncepcional, né? Então tudo isso às vezes são métodos que vai trazer uma consequência um pouco drástica, né? E até porque a bênção de se constituir um matrimônio são os filhos, né? É ter filhos, ter os herdeiros, é a alegria do lar. Existem casos, claro, específicos da esterilidade, né, de algum problema, tanto do homem ou da mulher, que não sejam fértil, né, mas isso é um caso à parte, né? Existem países que é lei exatamente extrema, né? País que só pode ter um filho, né? A China só pode ter um filho, né? Então são leis drásticas mesmo. Então isso tudo vai contra a palavra de Deus. É claro, a gente entende, a terra já está povoada, a gente entende isso, né? Eu lembro, bem antigo, era criança, mas ainda lembro disso, que era até, se pregava muito, né, contra a mulher tomando anticoncepcional, né? Antigamente não podia, era pecado a mulher tomar anticoncepcional. Então antigamente os crentes não faziam filho não, fazia trigo mesmo. Já montava a igreja, a casa para casa mesmo, já montava a igreja, né? Então, só que hoje, claro, irmão, a gente sabe que a situação hoje financeira para a gente que é uma classe baixa, ela é bem defasada, né? A gente sabe o salário mínimo hoje. O salário mínimo é uma compra, irmão, né? Que você faz, e às vezes tem família que gasta até de compra muito mais do que o salário mínimo, né? Então,
Então, é igual lá também, né? A gente tem o evangelista falando de lá, eles gastam bem também, né? São 5 crianças e eles dois, são 7 pessoas. Toda semana. Toda semana. Mas isso daqui é uma raba tremenda. Hoje em dia é isso, né? Hoje em dia, então, a gente precisa, né, se adequar àquilo que nós temos. Por quê? Por causa disso. Então, legal, queria ter, igual a Freud diz, 50 e poucos filhos, né? Né? Mas, e aí, como que você vai manter? Como que você vai sustentar? Oi, vamos lá. Até um lanche da madrugada, isso daí, ó. Lanche da madrugada? Ih, vai jejuar, maroto. Vamos lá. A natureza da paternidade. Um homem controlado pelo Espírito encontra na palavra de Deus instruções específicas sobre a verdadeira natureza dessa sua função. Lemos em Efésios 6,4 o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Este versículo contém 3 ordenanças clássicas que precisamos analisar separadamente. Tá? Então nós vamos ver. Quais são? O pai deve amar os filhos. Tá? Os filhos. Se ele tem 3, deve amar os 3. Se ele tem 10, deve amar os 10. Tá? Então vamos lá. Não provoquei vossos filhos a ira. Toda criança precisa de amor e intuitivamente busca isso nos pais. Se seu amor é rejeitado, ou se os pais não lhe demonstram aflição, ele se enche de ira. Qualquer um que estuda bem a juventude de hoje, observando a hostilidade que emana dos adolescentes e um alto índice de rejeição e negligência revelado pelos pais, deve reconhecer que estamos no meio de uma geração de filhos carente de afeto. Um homem que demonstra amor pelos filhos, que encontra tempo para ensinar-lhes algumas coisas, por mais ocupado que esteja, desfruta mais da presença e do amor dos filhos depois que eles se tornam adultos. Isso não quer dizer que esses filhos nunca irão criar problemas ou manifestar sua natureza humana. Né? Então, o pai, ele precisa devotar afeto, amor, carinho, né? Dizer que ama, abraçar, brincar, né? Precisa ter tempo. A gente sabe que a nossa vida corriqueira, trabalho, igreja, né? Muitas das vezes nos afasta ou nos anula um pouquinho nessa condição de exercer a nossa função principal, que é de ser pai, de ser esposo, né? Então a gente precisa saber administrar muito bem isso, né? Para que nós possamos ter tempo de amar os nossos filhos, de cuidar deles, né? De ter o tempo de conversar com eles, de orientar eles, né? Porque, irmãos, a gente precisa entender que quando fala assim, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Existem situações que você precisa conversar. Às vezes a conversa é melhor do que você ditar a regra. Às vezes a conversa é melhor do que você dizer não vai fazer, não vai ser. Porque tudo vai criar na mente de um filho um ponto de interrogação. Não vou fazer por quê? Não vou por quê? Não posso por quê? Só que a gente nunca dá essa explicação. Por quê? Porque a gente é pai.
a autoridade é minha. Então eu falei, está falado e ponto final. Né? Então isso está fazendo o que? Exatamente o que a Bíblia diz para não ser feito: provocar a ira aos nossos filhos. Então o diabo ele ainda precisa fazer parte do lar, da família, né? Não é só entre os cônjuges, mas entre os filhos, né? Às vezes tem a menina se abre melhor com o pai, às vezes se abre melhor com a mãe, né? E é fases também. A gente sabe que filhos é fase. Uma vez ele tem época que está mais apegado à mãe, tem época que está mais apegado ao pai, e isso é normal, é natural, tá? E a gente precisa ter essa compreensão e saber administrar isso bem. Agora vamos lá, os pais devem instruir os filhos. Irmão, instrução não é simplesmente dar ordem, né? Ou seja, eu chego aqui, uma suposição: Gustavo nunca dirigiu um culto, eu digo para ele: ó, Gustavo, hoje você vai lá, abre a igreja e dirige o culto. Eu dei uma ordem para ele fazer, mas e aí? Eu não instruí, eu não orientei, eu não direcionei, né? Então a instrução pertence ao pai, né? Porque às vezes a gente fala: não, você tem que ir para a igreja, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu pensei aqui? Porque a mente dos jovens, ela vai lá na frente, vai. Esses dias eu até citei na aula lá, meu filho falou a seguinte coisa comigo. Ele disse assim: pai, se a gente for aí ser crente a vida inteira e no final de tudo isso não for verdade, né? O que você responde para o seu filho quando ele te faz uma pergunta dessa que eu nunca ouvi de ninguém, né? Então são coisas que você tem que estar pronto para instruir. Eu vou falar para ele: não, tu tem que ser crente ponto final, né? Ele precisa de uma resposta, ele precisa de uma orientação, né? Outro dia ele me fez uma outra pergunta, né? Ele falou: pai, Deus não é onisciente, não é todo poderoso, por que ele não destruiu logo o diabo no começo? Então são perguntas que você e agora? Você não tem como você não bate e volta uma pergunta dessa, né? Então você precisa orar, orientar. Vai deixar sem resposta? Não, você precisa responder, você precisa orientar, né? Então o pai, ele precisa estar pronto para instruir, né? Então você precisa instruir o seu filho, precisa orientar o seu filho, precisa falar da Bíblia com o seu filho, né? Precisa de vez em quando pegar na televisão, botar um filme evangélico, um filme bíblico, uma série bíblica, seja o que for, que hoje tem, né? Diversidade disso, né? Para orientar, para mostrar, né? Para o seu filho. Mas a instrução não pode sair de dentro do lar. Agora vamos lá. Os pais devem disciplinar os filhos. Aí vocês vão marcar agora. O aspecto mais difícil da tarefa do pai é a disciplina. Marca isso aí. Então, sem ela, porém, o pai não obterá êxito em sua missão. O que é uma disciplina? É correção, é corrigir, né? Então, o pai, por mais que ama, Deus ele nos ama, sim, né? Então, ele não corrige a gente? Corrige. Por quê? Porque ele nos ama. Então, quando nós amamos, não é simplesmente fazer sempre a vontade daquele que nós amamos, é corrigir,
né? Então, errou, tem que corrigir, tem que orientar, pode ver, tem que orientar, tá bom? Fazer um intervalo de novo aqui, gente, rapidinho. Eu acho que é Olha aqui onde vocês marcaram, os pais devem disciplinar os filhos. Acho que é mais difícil da tarefa do pai é a disciplina, né? Que vocês fizeram a marcação. Sem ela, porém, o pai não terá êxito em sua missão. Ultimamente temos ouvido falar muito sobre maus tratos em crianças, e tanto aqueles que formam a opinião pública pelo meio de comunicação, como os burocratas governamentais descobriram mais um ponto falho através do qual podem levar o povo a catar mais leis que vêm interferir em sua vida pessoal. Hoje a gente sabe muito bem, né, que há uma dificuldade nessa questão de você corrigir o seu filho batendo, né, bater no filho e tudo mais, né? Então é claro que cada pai educa de um jeito. Eu não sou muito favorável mesmo, questão de bater, mas a disciplina ela precisa sempre ser, né, vista. Não estou dizendo que é errado também, né, desde que saiba corrigir, desde que saiba bater no filho de maneira que ele entenda que aquilo é uma correção, né, não é espancar, deixar crescer o olho roxo, o hematoma, nada disso, sendo que hoje tem leis, né, que impedem que isso seja feito, né, e hoje, como as crianças têm acesso à internet e tudo, né, as crianças já sabem também disso, né, a gente se depara com situações que filhos vai falar com o pai, se me bater, eu dou parte, né, se encostar em mim, eu vou para a delegacia. Então, mas todavia, os filhos eles precisam ser corrigidos, serem disciplinados de alguma forma, né? Ou seja, um castigo, ou seja, cobrar de alguma forma para que ele entenda que aquilo seja uma disciplina. Eu sei que existem situações equivocadas, muito equivocadas em questão de disciplinar. Não sei se foi aqui que eu já citei, mas uma vez eu me deparei, fui numa igreja, né, numa Deus e Amor, né, e era um amigo meu, só que eu percebi que ele brigou com o filho e daqui a pouco eu vi o filho dele descoelhado. E ficou o culto inteiro. Aí o carro ligou, aí eu falei que ele, menino, uma hora dessa, estava de castigo. Eu falei, o quê? Estava de castigo. Eu de castigo? Eu posso falar uma coisa? Eu sei que você não vai receber muito, mas deixa eu falar uma coisa. Essa não é a maneira certa, não. Sabe por quê? O seu filho vai crescer entendendo que servir a Deus é um castigo. Então você está punindo o seu filho com as coisas de Deus. Então ele vai crescer na mente o quê? Igreja, acredito. Hoje o garoto já passou por cadeia e tudo mais, né? Não serve a Deus, está nesse mundo aí, de droga, porque não ouviu e continua ouvindo. Né? Então, isso vai entrando para dentro da criança. Né? Então a gente precisa disciplinar, mas precisamos saber disciplinar corretamente, né? Porque se tudo, hoje só por causa disso você vai para a igreja, aí ele está entendendo o que é. Então vai estar me punindo, levando para a igreja. Então ele vai entender que a igreja é o lugar do castigo. Né? Então a gente precisa ter essa compreensão. Tá? Então vamos lá. Aí hoje tem uma nuvem aí, não sei se é uma nuvem aí, não sei, está autodisciplina, autonegação. Deu uma sublinhada aqui, ó. Ah, tá, vocês estão corretando, né? Aqui no livro é bem antigo, é isso aí mesmo.
Autodisciplina, autonegação e autocontrole são características essenciais para que uma pessoa seja um adulto amadurecido, né? Então, o que é autodisciplina? Eu disciplinar a mim mesmo, né? Poder disciplinar a minha vida. Autonegação, eu me negar a mim mesmo, né? Autocontrole, eu controlar a vida das pessoas, eu controlar a minha própria vida, meus próprios desejos, minhas próprias vontades, tá? São características essenciais para uma pessoa, né, se tornar um adulto amadurecido. Então, os pais precisam sempre disciplinar, orientar, falar, né? Para quê, irmãos? Para que eles sejam adultos, bem-sucedidos na vida e socialmente falando, né? Porque a nossa vida, querendo ou não, por mais que seja introvertido, por mais que seja, né, separado das pessoas, mas é inevitável você ter uma vida social hoje. Não tem como. Você vai ter que socializar dentro de casa, você vai ter que socializar na igreja, você vai ter que socializar na escola, você vai ter que socializar no trabalho. É inevitável. Está na condução, entendeu? Você está ali, está na sua, vai sentar alguém do seu lado, vai querer conversar, puxar conversa, né? Hoje é inevitável, né? Está no hospital ali aguardando, sempre chega alguém ali para bater um papo. Hoje é inevitável você não socializar. Então, as orientações, as disciplinas, são exatamente, já viu aquele ditado que tem? Se você não ensina, o mundo está aí para ensinar, ou a vida vai ensinar, né? E este ensinamento fora, né, da tutela dos pais, ele é muito ruim, porque esse ensinamento vai ensinar com os tombos, né? Vai ensinar com os golpes que a vida dá, tá bom? Aí vamos aí agora. É compreensível que o pai não consiga preparar os filhos no aspecto educacional ou em sua vocação para que ele esteja pronto a enfrentar todas as complexas mudanças que o aguardam no século XXI. Muitos dos serviços executados pelo homem hoje, por exemplo, até lá, já estarão automatizados e não existirão mais. Entretanto, uma coisa que o pai pode fazer pelos filhos é instilar neles algo de que precisarão, sejam quais forem as circunstâncias em que vivam. Pode ensinar-lhes disciplina, né? Então, estamos vivendo uma época, irmãos, que a automação ela está evoluindo cada vez mais, né? Já tem ali os mercadinhos que não tem funcionário nenhum, né? Lá nesses condomínios que eu trabalho já estão implantados lá. Você entra, você pega, você mesmo paga, você mesmo sai com a sua mercadoria dali. Não tem nenhum funcionário, nenhum, né? Então já está indo por aí. Então hoje, o que a gente precisa? A cada dia prestar atenção na educação dos filhos, prestar atenção para que eles possam se preparar para o futuro. Só que a verdade é, existem raras exceções. Criança não gosta de estudar. Existem exceções, né? Mas se você vai falar, gosta disso? Mas o que ocorre? Há uma necessidade, mas sabe que é preciso estudar, né? Então, o pai precisa sempre estar me orientando, disciplinando, né? Nesse ponto, o papai pegava firme comigo, né? Antigamente, as matérias eram um pouquinho bem mais extensas, bem mais puxadas, né? Então, às vezes tinha aquele relação enorme de questionários, né, para estudar para a prova. Aí quando ele chegava no trabalho, tinha que ele pegar o caderno, ia perguntar e tinha que responder tudinho, né? Não tinha essa facilidade de hoje marcar a alternativa correta, era escrito mesmo, você tinha que responder as questões escritas mesmo,
né? Então ele pegava bem firme aí nessa situação comigo. Só que aí você chega à adolescência, não tem mais como segurar muito, né? E todo o esforço que ele teve eu joguei fora, né? Mas há sempre uma consequência disso tudo. Mas ele fez o papel dele, né? Ele disciplinou, ele orientou, né? Quando vacilava um pouquinho na escola, tirava as mordomias, né? Então isso é a ação do pai, né? De orientar, de disciplinar, de corrigir, de dizer que está errado, tá bom? Vamos lá. Agora vocês vão pular 2, no terceiro parágrafo após, quando está escrito é verdade que o conhecimento, vê se encontraram aí. Achou? Qual é a página? Página 92, vocês vão marcar aí. É verdade que o conhecimento é importante, mas o caráter é mais ainda. Bom, então, é isso que a gente precisa entender. Mas o filho é estudioso, conhece bem, aprendeu bem, mas só que às vezes o pai não molda o caráter do filho. Não é? Chegou às vezes com um copo em casa e o pai não quer saber de onde veio aquele copo, quem deu aquele copo, né? E assim vai. Né? Então, existem pessoas que às vezes ela tem um mau costume de pegar coisas dos outros. Às vezes vamos supor, se esse copo descartável estiver aqui, não tiver ninguém olhando, a pessoa, o copo descartável, sem valor, sem nada. Por quê? Porque o caráter não foi moldado, né? Não foi moldado. Então, é isso que a gente precisa entender, né? O caráter dos nossos filhos, né? Ele precisa ser moldado pelos pais, né? Ensinar, né? Aquilo que é natural, não pegar a pé dos outros, não mentir, né? E coisas como esta, né? Infidelidade e tudo mais, isso precisa ser passado, né? Hoje, um pai não crente, ele ensina para o filho que é bonito, ele arruma uma namorada aqui, tem outra ali, tem outra lá, né? Isso faz dele ser mais homem do que os outros, né? E é um ensinamento errado que está conduzindo ao filho a viver uma vida errada também, né? Então, essa parte, ela precisa ser bem administrada pelo pai. Agora nós vamos lá. O homem como sacerdote da família. Vocês vão marcar. A função do homem mais negligenciada nos dias de hoje é exatamente aquela que era predominante nos tempos antigos, o sacerdote da família. Tá? Já sabia? Então, irmãos, essa é a função do homem cristão, ser sacerdote do lar. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Qual era? Sacerdote. Ele precisava do povo de Deus. Zelar as coisas do tempo. Tem outras coisas. Mas em relação ao sacerdote e o povo, era exatamente isso, né? Levar as causas do povo a Deus, ou ser o intermediário entre o povo e Deus, né? E isso é a função hoje do cabeça do lar, do cabeça da família, é uma função sacerdotal. Hoje, irmãos, né, eu digo tanto por mim como por muitas outras pessoas, né, um culto do lar, um culto doméstico, ele está extinto, onde nós pegamos a família, sentamos para ler a Bíblia, para fazer uma oração juntos, né? Hoje está extinto até o comer junto, ao redor da mesa,
isso está extinto hoje, onde a gente vai parar, vai orar pela refeição, vai dar graça ao Senhor. Então, esta é a função do sacerdote do lar, né? De orientar os filhos, de direcionar os filhos, né? Então, esta é a função. Esse dia eu estava até conversando com meu filho Gabriel, e quando, né, organizou a situação de fazer o churrasco, aí ele disse: vou arrumar um sítio. Eu falei: não vai arrumar sítio não. Eu já conheço a intenção já. Aí pode deixar, vai ser lá em casa mesmo, na simplicidade dele. Não, um lugar para ficar, vai com essa má vontade. Eu falei: não, beleza, mas pode deixar. Só que, deixa eu já até te falar, se alugasse um sítio, você não ia levar bebida não. É mesmo, entendeu? Então, é coisa que você precisa, né, orientar. Não mora comigo, não vive comigo, mas, né, tudo aquilo que aprendeu precisa continuar sendo repassado, né, precisa ser orientado. Ele fez o aniversário dele lá, o bebê foi lá, participei, estive lá, né, a gente vai, tranquilo, mas quando é no nosso lar, né, você precisa manter-se firme, né, por quê? Porque se você abre uma exceção, daqui a pouco vem o outro: rapaz, vou fazer um negócio aí, vou chamar meus amigos, daqui a pouco tá assim, né? Dessa mesma maneira. Então você precisa fazer desta forma, orientar desta forma, né? Por quê, irmãos? Você está prezando pelo bem do seu filho, né? Para o futuro do seu filho. Então, você precisa ensinar os filhos a orar, a ter o desejo de buscar a Deus, né, a sempre falar do Senhor, né, a sempre orientar que a vida de Cristo está próxima, que não dá tempo mais de brincar, né? Então essa é a função do sacerdote. O sacerdote não só oferecia sacrifício, o sacerdote era aquele que ensinava, era aquele que orientava, é aquele que decidia situações do povo, né? Então esta é a função do cabeça do lar, tá? Agora vamos aqui agora. O homem como protetor da família. Nas pesquisas dos antropólogos, eles estão sempre descobrindo que, por mais primitivo que seja o homem, o pai é sempre o protetor da família. A necessidade da proteção física varia muito de acordo com a comunidade em que se vive e com os meios e oportunidades do homem. Ela é claramente compreendida em nossa sociedade e por isso não a debateremos. Iremos mencionar apenas outros tipos de proteção menos claros, mas tão importantes como a proteção física, nos quais o marido deve atuar como protetor de sua família. Aí a gente vai ver os três modos como o homem, né, deve proteger a família. Aí vocês vão marcar aí: o marido deverá proteger a esposa psicologicamente. Aí vai marcar também um outro que diz: deverá proteger os filhos psicologicamente. Marca esses dois. É só os títulos. Show? Então vamos lá. O marido deverá proteger a esposa psicologicamente. Já dissemos aqui que a autoaceitação e a respeito próprio são essenciais a todo ser humano. Aquilo que pensamos de nós mesmos irá influenciar tudo que fazemos. Aliás, o que pensamos de nós mesmos é mais importante do que o supomos que os outros pensam. Mas para a esposa, a opinião do marido a seu respeito é de importância vital, né? Então, o marido, ele deve sempre proteger a esposa psicologicamente, né?
expressando a sua opinião, expressando aquilo que vê, né? Expressando os bons comportamentos, né? Então, essa deve ser a incumbência do marido, proteger aquela que é a sua auxiliadora, aquela que é a sua adjuntora, a sua companheira de todos os dias. Então, precisa proteger, né? Porque às vezes a mulher, ela passa por momentos difíceis, né? Às vezes se sente para baixo, se sente desmotivada, e quem vai proteger nessa hora? É o marido, é o esposo, né? Que tem a obrigação de colocar a mulher para cima, né? Então, de não deixar ela estar numa situação decadente, triste, né? Deprimente. Então, isto depende sempre do esposo. Como isto ocorre? Com elogios, né? Com carinhos, com palavras de afeto. Então, isto sempre vai fazer com que a mulher esteja protegida psicologicamente. Saber que tem um marido que ama, saber que tem um marido que cuida, saber que tem um marido que protege a qualquer custo, tá bom? Aí vamos lá. Deverá também proteger os filhos psicologicamente. Nenhum outro homem é mais importante para uma criança do que seu pai. Consequentemente, o que o pai pensa dos filhos é de suprema importância para eles e na fase de formação, né? Porque a palavra do pai vale muito mais do que a palavra dos colegas, né? do círculo de amizade que ele tem. Porque alguém no círculo de amizade pode desmotivar, mas se o pai falou, não, você tem futuro, você é inteligente, você é uma pessoa bonita, né? Então aquilo fica guardado dentro da criança. E não importa mais o que digam, o que falam. O que importa é que tem um pai que acredita, que tem um pai que apoia, que tem um pai que motiva, né? E isso é a função do pai, é apoiar os filhos, né? Tem pais que é muito carinhoso com o filho dos outros e pouco carinhoso com os seus próprios filhos, né? E isso às vezes a gente fala de nós que somos pastores. Nós tratamos bem os filhos das pessoas, dos irmãos da igreja, e tratamos muito mal os nossos filhos em casa. Então isso precisa ser, por quê, irmãos? Precisa ser sempre revisado, porque estamos vivendo dias, o que nós mais vemos são jovens neste mundo. Por que será? Vai olhar, vai perguntar, vai buscar a origem. E muitos desses, sabe por quê? Porque viveram, nasceram no lar evangélico, em que viam o pai maltratar, o pai agredir, o pai tratar bem o filho dos outros e tratar mal ele, né? Então são crianças que cresceram com um certo tipo de revolta por questão da igreja, por questão do pai, né? Que muitas das vezes deu um mau testemunho. Então, irmãos, o pai ele precisa proteger o filho psicologicamente e estar nisso, no teu testemunho, no seu afeto, no seu amor para com aqueles que estão dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque antes de eu ser sacerdote aqui, eu preciso ser sacerdote lá, dentro da minha casa. Amém? Vamos lá. É essencial que o pai aprenda a colocar-se ao nível da criança, a incentivá-la, a elogiá-la em tudo que faz, como acontece à esposa. As crianças reagem positivamente ao elogio, mas não à crítica. A maioria das pessoas com graves problemas psicológicos
nunca experimentaram uma aprovação quando criança. Quase todas as noções negativas que temos a respeito de nós mesmos começaram na infância. Aí vocês vão marcar. Um pai atencioso é um maravilhoso antídoto para as frustrações. Ok? Marque isso aí. Então, filho precisa de atenção, né? Tem uma cena bem marcante de um filme que acho que é o Fazendeiro e Deus. Já viram esse filme? Fazendeiro e Deus. Esse filme tem uma cena que a filha sai do carro e chama o pai para dançar com ela, né? Não tinha som, não tinha nada, mas o pai diz: não, entra no carro, estou com pressa, né? Eu sei que tem um acidente, a filha vai a óbito, né? E o pai vai repetir tudo aquilo ali, na oportunidade que teve, né? E a cena mostra o pai descer do carro, ficar ali segurando sozinho, dançando, como se a filha estivesse ali com ele, né? Então, filhos precisam de atenção, precisam de cuidado, né? Precisam ser notados, precisam ser elogiados, tá? Então, isto faz parte do sacerdócio do lar, tá? Ter atenção voltada para os filhos, aqueles que estão dentro da nossa casa. Até porque, principalmente nós que fazemos a obra do Senhor, às vezes o diabo não vai conseguir tocar em nós, mas ele vai tentar tocar nos nossos, né? Vai tentar tocar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então é por isso que a gente precisa cuidar, a gente precisa zelar, a gente precisa proteger os nossos filhos. Amém? Então vamos lá. Deverá proteger a família. Vocês marcaram, né? Um pai é precioso, é um maravilhoso antídoto para as frustrações, né? Deverá proteger a família de filosofias erradas, né? Hoje aí nós temos muitas, como está aí esse negócio do LGBTQ+, não sei o quê, né? Como que está aí hoje a erotização dentro das escolas, que hoje pega a criança com 9 anos, 10 anos, já estão ensinando sobre práticas sexuais, estão ensinando sobre anticoncepcional, estão ensinando sobre preservativo, tanto masculino e feminino, né? Então, estamos vivendo épocas assim. Então, a gente precisa ter a atenção redobrada, né? Cuidado redobrado para com os nossos filhos e cuidado, né? Para essas filosofias erradas. Porque hoje parece que é normal, é natural. Esse negócio de homossexualismo sempre teve, desde os tempos mais remotos. Mas ninguém se expunha com a naturalidade que nós vemos hoje, né? Como se nós estivéssemos errados e eles estivessem certos, corretos, né? Querem ser vistos com naturalidade daquilo que não é natural verdadeiramente, né? Então a gente precisa proteger hoje nossas crianças desses ensinamentos errados, tá? Deverá proteger a família do problema da rebeldia, né? A rebeldia que está escondida no coração das crianças, mais cedo ou mais tarde virá à tona. Geralmente suas primeiras manifestações são sob a forma de desrespeito para com a mãe, né? Então, por quê? Sempre a visão de autoridade maior sempre foi do pai, né? Então, às vezes, a criança apronta e o medo daquela criança é que o pai descubra que ela aprontou, que ela fez alguma coisa, né? Porque sabe que o pai vai e o pai vai corrigir. Se entrega fácil.
Então, irmãos, isso vai sempre ocorrendo. A adolescência é a fase mais complexa para lidar com os filhos, né? E o pai precisa ter muita oração, muita paciência, muita estratégia, né? Muito cuidado, pedir muita sabedoria a Deus para poder lidar. Porque é uma idade que o filho quer privacidade, é uma idade que o filho, não, pai, tem que olhar mais Deus conversa, né? E é uma fase que você vai agir mais com a oração, com a conversa, com a orientação, né? E ainda que, tipo assim, parece que é uma coisa que não entra, né? Ele já tem a opinião deles formada, acho que aquilo que eles pensam que é certo, mas nunca deixamos de exercer o nosso papel de sacerdote do lar, que é ensinar os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor. Ela precisa voltar a ser ensinada nos nossos lares, ela precisa ser voltada ensinada na nossa casa, né? Então a gente precisa falar de Jesus em casa, conversar sobre Jesus em casa, né? Então às vezes o que frustra mais as crianças, sabe o que acontece? Porque a gente vai falar de obra de Deus, a gente vai chegar em casa e vai falar só dos problemas da igreja, dos problemas com os irmãos, né? E os filhos que estão crescendo estão ouvindo aquilo, estão absorvendo aquilo, né? Poxa, igreja é só problema, igreja é só luta, igreja é só inimizade, igreja é só traição, igreja é só ingratidão, né? Então eles estão absorvendo aquilo. Então a gente precisa ter cuidado quando se conversa sobre assuntos de igreja, porque todas as igrejas têm problema, todas as igrejas têm adversidade, todas as igrejas vão ter conflitos de ideias, né? Conflitos de pessoas, né? Mas a gente precisa ter cuidado quando vamos comentar sobre isso dentro do nosso lar, da nossa casa. Amém? Então, irmãos, vamos aí corrigir o próximo questionário. Questão de número 6, que é da prova. É o aspecto mais difícil na tarefa do pai com relação à educação dos filhos. Responda para nós, irmão Anderson. Oi? Disciplina, dedidade. Essa é da prova. 7. A função predominante nos tempos antigos, que nos dias de hoje é negligenciada pelo homem. Resposta, responda para nós, Bia. Sacerdote da família. Letra A, sacerdote da família. 8. É incerto dizer que o marido deverá proteger. Responda para nós, pastor Anderson. Somente os filhos psicologicamente. Ok? Então é incerto porque ele também deve proteger a esposa psicologicamente. 9. É verdade que o caráter é importante, mas o conhecimento é mais ainda. Certo ou errado, Anderson? Errado. Por quê? Porque o conhecimento é importante, mas o caráter é mais ainda. Está investido aí. Agora 10 é da prova. Um pai atencioso é um maravilhoso antídoto para as frustrações. Certo ou errado, Bia? Certo, essa é da prova. Bem? Então vamos nos colocar em pé. Quarta-feira a gente vai dar a lição 4 lá na igreja, tá? Então na próxima aula aqui é prova. Tá? A próxima aula já é prova. Tá bom? Já vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Na próxima aula, se é segunda aula. Isso, se é segunda. 15 dias aí para
quarta-feira eu já corrijo o questionário todo, então vocês estarem estudando. Vou pedir o irmão Anderson para fazer essa oração, o pastor, o Anderson, impede a bênção apostólica. Obrigado por tudo, está nessa noite. E aprender um pouco mais a sua palavra, Pai. O Senhor veio abençoar cada um que veio aqui, Senhor. Se expôs, se educado do seu lar, a estar aqui aprendendo, Senhor. Também, Senhor, bota as tuas mãos, Senhor, sobre o pastor, Pai. E vem aqui para ensinar, Senhor. E dizer também, Senhor, nesse deveria cada vez mais. O Senhor vai fazer algo tremendo aqui nesse lugar. E quando tudo em suas mãos, Pai, e peço todo mal em nome de Jesus. O grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo, não só hoje, mas para tudo sempre. Ele diz: Amém. Vai.